Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o 11º domingo do tempo comum do ano B. De antemão, convido você a se inscrever aqui no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe aqui seu comentário e vamos embora aprender muito, porque esse vídeo aqui tem muitas informações históricas para te fazer olhar para o profeta Ezequiel de uma forma completamente diferente. Vamos lá juntos ver o texto. Ele diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro. Do mais alto de seus ramos arrancarei um broto. E o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Gente, particularmente, não sei como é que é a dúvida de vocês, mas geralmente os livros que a gente acaba lendo da Bíblia são livros mais do Novo Testamento. E aí, quando a gente olha para um livro como esse, de Ezequiel, muitas dúvidas começam então a permear a nossa cabeça. Por isso que eu vou abrir aqui, inclusive, o capítulo 17 inteiro, para que te ajude então a enxergar algumas coisas que talvez o texto da liturgia não nos ajude. Antes de ir para a leitura, me permitam fazer todo um contexto histórico para ajudar você a ler o livro de Ezequiel de um modo completamente diferente. Então, o livro de Ezequiel ele está escrito dentro de uma realidade do exílio babilônico. Então não dá para entender essa primeira leitura sem compreender o contexto do exílio. Senão o texto vai ficar muito superficial. E vocês já sabem que eu não gosto muito disso aqui no canal, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão, que eu falo isso aqui sempre no canal sobre esse tema. Nós tínhamos ali o povo de Deus vivendo realidades tribais, né? Muitas tribos existiam no reino de Israel. Só que aí o povo começa a pedir um reino, né? Eu quero um reino, eu quero um rei, porque os outros povos também têm isso. Então Deus vai e envia um rei. É a dinâmica de que, de fato, né, vem ali da linhagem. O filho de um rei vai se tornar rei depois e por aí vai. O último rei que nós tivemos foi o rei Salomão, que é muito famoso por ser conhecido pela sua grande sabedoria. E aí, quando o rei Salomão morre, o reino se divide em dois. Por qual motivo? Não comece a achar que Salomão reconstruía templos gigantescos, que tudo isso era porque o dinheiro caiu do céu. O dinheiro vinha do bolso do povo. Ter um reinado naquele tempo sempre era muito delicado, né? Inclusive ainda acontece isso hoje, porque os impostos do povo vai bancar a família real. Então a mesma coisa aconteceu naquele tempo. E aí, das 12 tribos de Israel, 10 tribos não queriam continuar com aquela exploração. Era assim que eles definiam. E essas 10 tribos se reuniram em um reino que nós hoje chamamos de Reino do Norte, muitas vezes também chamado de Reino de Israel, e que ali tinha como a capital a Samaria. Em contrapartida, duas outras tribos se reuniram no chamado Reino do Sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o que acontece? Na tribo de Judá, esse nome deu nome ao Reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém, que era onde tinha-se ali o Templo de Jerusalém. Então, nota, era um povo que ali já queria ficar ali porque de algum modo ia ajudar a custear também o Templo de Jerusalém. Eles não quiseram ir para o Reino do Norte. Só que é claro, gente, o povo do Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém, que era a centralidade do culto, eles começavam a tentar questionar o povo do Reino do Norte, que eles eram idólatras, que eles eram estrangeiros, que eles eram isso e aquilo outro. Tá bom? Mas aí não é o objetivo do texto hoje falar sobre essa divisão que eles tinham. O que é importante dizer para vocês é que é o seguinte: perto do ano 600 a.C., começou a existir ali a proximidade do Império Babilônico, que tinha como rei Nabucodonosor. E ele começa então a fazer investidas contra o Reino do Sul, que tinha como a capital Jerusalém. E o que acontece? A primeira coisa que ele então faz é no ano 597, diante de uma revolta que a população faz, porque não quer ali pagar os altos tributos que eles estavam colocando ou de antemão lidar com algumas investidas que eles estavam fazendo, ele faz o seguinte: ele invade no ano, como eu falei para vocês, 597 a.C.,
E ao invadir, ele vai levar uma parcela da população. Geralmente era quem? O povo mais velho, que conseguia trabalhar bem, né? A população adulta, alguns líderes religiosos. E, inclusive, até trago para vocês aqui a informação de que o rei Joaquim foi levado nessa época lá para a Babilônia. E nós chamamos esse episódio de exílio babilônico, só que é a primeira leva de pessoas. Isso por quê? Quando depois de um tempo, né, o povo já estava lá e o rei Nabucodonosor colocou um rei subalterno a ele, submisso a ele, chamado Zedequias. Então era um rei que reinava ali, mas quem mandava ainda era o povo da Babilônia. E ele começou a fazer uma aliança com o Egito. Uma aliança de, vamos tentar ver se a gente faz um esquema aqui, para ver se a gente sai da mão dos babilônicos. Então vamos lembrar agora do antigo mal que a gente tinha, né? Então, aquela história. O povo costuma dizer, ruim com ele, pior sem ele. Então era meio que assim, a visão que ele tinha, né? Era ruim com o povo egito, quando a gente sofria lá antigamente, mas parece que está pior do que com ele, então foi assim a visão que ele teve. E aí Nabucodonosor, quando percebeu essa situação, veio e invadiu de novo, 10 anos depois, no ano 587 a.C. E nessa segunda vez ele destruiu o templo de Jerusalém. Então, eu quero chamar a sua atenção que nós estamos vendo aqui um texto que está à luz de um povo que está exilado na Babilônia, que está sofrendo sem esperança, porque o templo foi destruído, foi incendiado pelas tropas de Nabucodonosor. É isso que aconteceu. E é nesse contexto que é escrito então Jeremias, capítulo 17. José Lucas, me dá um exemplo para eu entender isso que você falou? Então, no versículo 2 do capítulo 17, Deus fala pela boca do profeta, né? Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para a casa de Israel. Aí ele começa a dizer assim, no versículo 3, uma grande águia de grandes asas veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Ou seja, sabe quem é essa águia? Nabucodonosor, o rei, que veio com uma águia e tirou ali, lá do Líbano, né, o mais alto o ramo de um cedro. Cedro era um tipo de planta que era característica da região do Líbano naquele tempo. Que é por isso que a gente vai falar sobre isso na primeira leitura mesmo em si. Aí vai falar que ele arrancou a ponta mais alta de seus renovos e colocou o povo, né, e levou uma terra de mercancia, uma cidade de mercadores. Isso aqui é o quê? É a terra do rio Tigre e Eufrates, que é da Mesopotâmia, que foi para onde ele levou. Os babilônicos ficavam nessa região. Aí depois fala, se você continuar no texto, no versículo 7 fala de uma grande águia, de grandes asas e cheia de penas, que ela também lançou e estendeu seus ramos. Isso aqui é o Egito. Lembra que eu falava? O Egito também quis ali se apossar. Né? Só que aí vai colocando aqui que no final das contas não conseguiu fazer isso. Né? E aí fala no versículo 12 de modo claro, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e levou-os consigo para a Babilônia. Enfim, toda essa realidade é colocada aqui. Então, o que eu estou colocando para vocês de história, o capítulo 17 de Ezequiel revela claramente. Mas eu sei que você veio aqui até o vídeo para poder entender a leitura. Isso aqui foi apenas uma contextualização. O que é que Deus então fala no versículo 22 pela boca do profeta? Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro. Ou seja, eu vou tirar um pedaço dessa árvore, que é característica daquele tempo. Que para quem não sabe, essa árvore era símbolo do Líbano, e ela também era símbolo da longevidade e das bênçãos de Deus. Não é mais uma águia que virá. Não é mais a águia da Babilônia, não é mais a águia do Egito. É o próprio Deus quem vai agora resolver as coisas. Ele vai dizer, do mais alto de seus ramos, eu vou arrancar um broto e eu vou plantar sobre um monte alto e elevado. Para quem não sabe, a cidade de Jerusalém ficava sobre um monte, que era o Monte Sião. Então, ao povo ouvir esse versículo 22, eles ficavam empolgados. Nossa, Deus está prometendo, né? De que tudo aquilo que nós já passamos, o nosso sofrimento, ele vai ser acabado, vai ser aniquilado, porque Deus vai vir fazer tudo isso. Percebe? E aí continua o texto. Versículo 23, vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele vai produzir folhagem, vai dar frutos, vai se tornar um cedro majestoso. E debaixo dele pássaros ficarão ali, né, na sua sombra, vão inclusive fazer seus ninhos. Gente, percebemos aqui uma frase muito bonita, né? Assim, a gente podia resumir aqui, que Deus transforma derrotas em vitórias. Porque no final das contas, o povo de Israel estava derrotado.
aniquilado, pisoteado. Mas Deus transforma o pior no melhor. Deus é especialista em fazer isso. Vamos lembrar, por exemplo, da conversão de Paulo. Um dos piores, no sentido de perseguição dos cristãos, se torna um grande apóstolo. A mim também e a você, somos pecadores e Deus nos transforma todos os dias. Mas, amados irmãos e irmãs, vamos ser lógicos. Agora eu quero fazer você fazer uma visão meio crítica aqui. O povo de Israel fala que Deus vai fazer isso, isso e aquilo. Depois da invasão babilônica, vem a invasão dos persas. Depois vem os asmoneus, os herodianos. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é destruído pelos romanos e nunca mais o templo foi reconstruído. Ô, gente, como é que pode, se esse texto mostrava pra gente que o templo seria reconstruído, né, de certa forma? Será que então Deus promete algo e não cumpre? Então, nós cristãos olhamos para esse texto com outro olhar. Foi assim que, na verdade, os primeiros cristãos faziam. E agora chega o momento da gente poder cristianizar, olhar com a visão cristológica para esse texto. O que é que esse texto então quer dizer? No final das contas, tudo que Deus disse aqui se cumpre em Jesus. Deus planta o seu reinado na pessoa de Jesus Cristo. Não é à toa que dentro do Evangelho Jesus sempre fala: o reino de Deus está próximo. Tanto para indicar a proximidade geográfica, de estar perto de cada um de nós, como que está próximo à sua manifestação futura. Então, é Cristo, o próprio reino de Deus sendo implantado por suas ações, por suas palavras, pela sua presença. No final das contas, a gente vai vendo que Deus vem libertar o povo desse jugo que carrega, não mais com aspecto militar, não na conquista de territórios, mas de um modo simples, de um modo calado, mas com muito amor. E aqui eu quero, inclusive, por exemplo, citar uma frase de São José Maria Escrivá. Ele diz assim, quando ele fala sobre o trabalho: nenhuma ocupação é pequena, né? Nenhum tipo de ocupação, nenhum tipo de trabalho é pequeno, mesmo que seja desvalorizado por muitas pessoas. O que vale, o que pesa, o que gera grandeza nele é o amor que é feito. Então podemos pensar na mesma coisa em relação a Deus. Muitas pessoas talvez podem dizer: mas rapaz, Deus podia ter feito o quê? Mandado um grande exército para poder acabar com os romanos, né? Para poder vir aqui dar o troco, né? Digamos assim. Né? O povo sempre fez aquilo que foi tão ruim com eles, agora está na hora de Deus ali vir fazer uma vingança, essa é a palavra-chave. Mas Deus não faz isso, sabe por quê? Porque o que mede o reinado de Deus não é a quantidade de armas, de vingança colocada, de sangue derramado, mas a quantidade de amor. Porque Deus é amor. E a presença do amor revela-se Deus ali presente, né? Mas, amados irmãos e irmãs, o que é que a gente pode refletir, então, à luz dessa leitura? Eu trouxe aqui alguns tópicos para te ajudar na sua reflexão, especialmente porque eu sei que muitas pessoas que acabam encontrando aqui o canal estão se preparando para suas reflexões das celebrações da palavra, padres que buscam para as suas homilias. Então eu quero trazer aqui alguns tópicos. E no final, inclusive, eu anotei aqui que eu queria também dar uma sugestão de reflexão espiritual, caso você também queira, tá certo? E de antemão peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E por favor, compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque é uma forma de você ajudar esse trabalho aqui a crescer, tá bom? Meu muito obrigado mesmo. Gente, o que é que a gente pode fazer de reflexões aqui? Primeira coisa, né? Se você observar bem, versículo 22 e 23 fala, né, de que essa grande planta que Deus vai fazer, ali nela vai ter frutos, ali nela também muitas pessoas vão pousar, vão também descansar em sua sombra e as aves também vão fazer ninhos. Então eu trago aqui 3 palavras-chave daí: abrigo, refúgio e descanso. Em um lado, Jesus é o nosso abrigo, o nosso refúgio, o nosso descanso. Porque lembra que eu falei agora há pouco que Jesus é essa planta? Jesus é esse, então, essa pessoa a qual eu posso me abrigar. Não são nas pessoas que eu me abrigo, mas é nele. Ele é meu refúgio. É ele quem pode fazer a nossa alma de fato descansar. Porém, todavia, entretanto, nós podemos fazer uma segunda análise também. No contexto em que, numa visão eclesial, a gente sabe muito bem que a igreja é o corpo místico de Cristo. Portanto, nós, eu e você, somos chamados a ser abrigo para o irmão, refúgio para o irmão, descanso para o irmão. Eu quero convidar você então a pensar um pouco sobre isso. A tua paróquia, o seu ser igreja, você tem se tornado abrigo para o outro?
refúgio para o outro, descanso para o outro. Vamos dar alguns exemplos práticos para que você possa entender o que é que eu estou querendo dizer. Quando eu sou refúgio para o outro enquanto igreja, é quando também eu permito com que o outro possa contar o que ele sente sem julgamentos. É quando eu sou ouvido para o outro, quando eu posso escutar. Então eu sou refúgio para aquele que sofre, para aquele que passa por aflições. Eu me torno também abrigo quando eu acolho os piores da sociedade, dentro da minha paróquia, dentro da minha comunidade, dentro da minha pastoral. Cuidado para nós não excluirmos as pessoas. E eu não sou abrigo para essas pessoas. Pelo contrário, eu sou uma alfândega. Eu sou talvez um local apenas de taxação, né? Você é ou não é assim? Se não é, sai daqui. A igreja não é seu lugar. Cuidado. Nós temos que ser uma igreja abrigo, uma igreja refúgio. E quando eu falo de descanso, às vezes eu me preocupo muito por perceber relatos de pessoas que contam: na minha pastoral a gente trabalha, e as pessoas elas somente se cansam e parece que a igreja ela é vista apenas como um local que tem muitos compromissos. Para refletir um pouco. Às vezes tem pessoas que têm reunião todo dia, não passa um final de semana com sua família, né? Não tem um momento de lazer nem com seu próprio grupo de igreja. Parece que estar na igreja é sinônimo de muitos compromissos. E me perdoe a sinceridade, muitas das vezes esses que são cheios de compromisso têm poucas evangelizações. Me preocupo. Será que nós, enquanto igreja, também enxergamos na igreja e enquanto igreja ajudamos também ao outro a ter esse local de descanso? Será que a igreja é local de descanso? Será que a igreja é vista como local de abrigo, local de refúgio? Pensemos sobre isso. Um outro aspecto que nós podemos utilizar nesta leitura também é observar quando fala sobre, no versículo 24, todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Interessante, né? Todas as outras árvores, os outros abrigos, os outros refúgios, os outros descansos, comparado à árvore Cristo, entenderão que somente Ele é o Senhor. É interessante lembrar, eu nem anotei sobre isso, lembrei agora, que não sei se você sabe, mas a patrística enxerga a cruz como uma árvore, a árvore da vida. Em paralelo ao Gênesis, que tinha aquela árvore lá no Jardim do Éden, que foi inclusive reflexão nossa lá da semana passada, na última semana, que foi o 10º domingo do tempo comum, a cruz também é vista como a grande árvore da vida. De uma árvore veio o pecado, de outra vem então a salvação. Eu acho interessante então agora a analogia de perceber que existem muitas árvores pequenas, né? Que as pessoas acham que nelas encontram abrigo, que nelas encontram refúgio, que nelas encontram descanso. Mas somente na árvore da vida, que é a cruz. Somente no autor da vida, que é Jesus, nós podemos encontrar o verdadeiro abrigo, o verdadeiro refúgio e o verdadeiro descanso. Só nele. Só em Deus. Não são nas coisas, mas só nele. Estou até lembrando de uma canção. Não vou cantar aqui, porque pode ser que seja barrado na questão dos direitos autorais. Vocês podem escutar, até pesquisar aqui a letra, pode ajudar você a rezar muito nesse domingo. É uma música que diz assim: só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é a rocha firme, amor, Ele é meu grande amigo. É uma canção de Maria do Rosário. De fato, só em Deus nós podemos encontrar repouso, abrigo, e só Ele é a nossa rocha firme. E, amados irmãos e irmãs, o mundo precisa reconhecer essa soberania. E só reconhece essa soberania quando nós, enquanto igreja, fazemos o nosso papel de anunciar o Cristo. Mas antes de finalizar, eu vou para a reflexão espiritual, tá bom? Eu também quero mostrar um último ponto. É vermos que no final do versículo 24, Deus diz assim, pela boca do profeta: eu abaixo a árvore alta, elevo a árvore baixa, seco a árvore verde e broto a árvore seca. Tá vendo aqui um conjunto de antíteses, né? Então, de um lado, abaixo aquilo que é alto, mas ao mesmo tempo eleva aquilo que é baixo. Palavras contrárias. Isso aqui, obviamente, tem um efeito didático na escrita literária para evidenciar o movimento que Deus está fazendo. E aqui eu quero, obviamente, elencar o fato de que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. E aí eu acho interessante, né? A gente tem um mundo, por exemplo, vamos pensar na questão da lógica mercantológica, né? Mercantilística que a gente vai vendo hoje em dia. A gente só quer contratar uma pessoa quando ela já é boa. Nós só queremos dar emprego a quem já é 100% bom.
Só queremos, por exemplo, que, sei lá, que passe para ir para a universidade e passe pelo Enem quem já é bom, porque a nota tem que ser boa. Se a nota for ruim, se prepare para poder entrar. Não estou criticando os processos seletivos, não estou criticando a metodologia utilizada por empresas na hora de contratar alguém. Mas eu estou querendo dizer que a gente tem que ter muito cuidado para não repetir isso na igreja. Porque a lógica de Deus é diferente, né? Às vezes é um catequista que todo mundo fala que ele não dá nada, que ele é como uma árvore baixa. E é aquela turma, por meio do jeito daquele catequista, que Deus vai elevar. E são aquelas crianças catequizadas por aquele catequista que ninguém dava nada. São eles que aprendem a amar a Eucaristia. Em contrapartida, alguém formado em teologia, que tem tempos e tempos e tempos de experiência, que é renomado, não consegue anunciar Jesus. Está vendo como é que é delicado? Então eu quero convidar você a repetir a lógica de Cristo também dentro da nossa vivência de igreja. Cuidado para não exaltarmos as árvores altas e esquecermos que nós seguimos um Deus que eleva aquilo que é baixo, que dá frutos aonde ninguém vê. Inclusive, essa vai ser a dinâmica do Evangelho deste domingo, mas deixa que no vídeo da terça-feira eu vou falar sobre isso. E para terminar, então, o vídeo dessa primeira leitura, eu sei que muitos de vocês, e que eu quero dar até uma dica, tá bom? Me permitam abrir esse parêntese. Muitas vezes, aconteceu semana passada, algumas pessoas procuraram, mas José Lucas, é tão grande o seu texto, o vídeo do Evangelho foi grande, a primeira leitura foi grande, eu não sei o que levar para a minha comunidade, não sei o que levar para a minha homilia. Você não vai levar tudo. O objetivo deste vídeo é te explicar os detalhes para que você passe uma peneira e fique com aquilo que é bom diante do seu contexto. Se tudo que eu falei até agora, você já viu algo relacionado à sua dinâmica de paróquia, enfim, já utilize esses exemplos. Ou então espere o vídeo do Evangelho, segunda leitura e por aí vai. Mas algumas pessoas gostam de trazer na sua reflexão algo mais espiritual, que ajuda o outro a rezar também. E aqui eu quero trazer esse elemento final, porque essa primeira leitura nos ajuda a isso. Lembra do que eu falei? Que o contexto desta leitura está um povo exilado numa Babilônia, tudo isso por causa da invasão de um rei chamado Nabucodonosor? Então eu te faço algumas perguntas para te ajudar a rezar. Quem é Nabucodonosor na sua vida? Quem é aquele que muitas vezes destrói a tua Jerusalém? E aí já vem a segunda pergunta. Quem é a tua Jerusalém? Quem é a minha Jerusalém? Talvez no contexto familiar, a minha Jerusalém é a união, é a paz, é a concórdia. E talvez a inveja, o dinheiro, a fama tem sido Nabucodonosor que está destruindo a Jerusalém da minha família. Talvez no aspecto da minha vida espiritual, a minha Jerusalém seja a minha fé, o meu gosto pela oração, a minha frequência assídua à igreja, e talvez o meu Nabucodonosor seja o meu namoro, que está me atrapalhando, que está me tirando de Deus. Talvez o meu Nabucodonosor seja o meu trabalho que está me esgotando. Não sei. Eu quero te convidar hoje a pensar sobre esses dois aspectos. E diante disso, como se encontra a tua esperança? Porque lembra que eu falei que o povo estava exilado e talvez sem esperança, sem ânimo, sem vida? Como está a tua esperança, meu irmão? Talvez você está agora exilado num grande deserto babilônico também. Mas diante da sua esperança, eu posso te dizer com toda certeza e veemência, à luz dessa leitura, é Deus mesmo que faz 3 movimentos. É Deus quem planta, é Deus quem produz folhagem e é Deus quem gera frutos para tornar-se então majestoso. Não importa qual a Babilônia que você se encontra, não importa o quão pesado foi o teu pecado, Nabucodonosor, que você cometeu. É o próprio Deus que é capaz de plantar onde ninguém mais dá chances de que tenha de fato uma plantação bonita, frondosa, majestosa. Talvez você mesmo se encontre diante de algum pecado que você cometeu e você se encontra com vergonha do sacramento da confissão. Me permita nem usar essa expressão, né? Historicamente falando, o termo confissão parece que a gente está diante de um tribunal, né? Não é o melhor, não. É melhor usar a palavra sacramento da reconciliação. Talvez você está com vergonha de se reconciliar com Deus. Vergonha de que Ele não te aceite. Vergonha porque você caiu no mesmo pecado pela 5ª, 6ª, 7ª, 8ª vez seguida. Mas eu quero te lembrar, e aqui eu termino com a última frase do versículo 24. É o Senhor
que diz e faz. Se Ele, que tudo pode fazer, Ele pode levantar aquela árvore que ninguém dá nada, Ele pode fazer brotar vida numa árvore que está seca, Ele pode fazer isso com você também. Não importa o que o pecado fez com você, não importa o que a distância de Deus fez com você, não importa o que todos os males que te atormentam fizeram com você, Deus tem a última palavra sempre. Ele verdadeiramente pode plantar, trazer vida. Confie nele. Que de fato essa primeira leitura possa trazer esperança mais uma vez ao teu coração. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.